a nossa videoaula é sobre teorias evolutivas. Antes das teorias evolutivas prevalecerem, o pensamento que se tinha era o do fixismo, em que todas as espécies eram imutáveis, ou seja, as espécies, os indivíduos, eles não se modificavam ao longo do tempo. Lamarck, que sempre é tido como aquele que estava errado e o Darwin que estava correto, vou mostrar para você que isso não está correto de fato. Na verdade, o Lamarck ele tem muitas contribuições. O Lamarck, para mim, é considerado o pai da evolução, porque ele foi o primeiro, de fato, a dizer, não, as espécies não são fixas, as espécies se modificam ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que você vai ter em mente é que, para Lamarck, as espécies se modificavam. Lamarck foi ele quem quebrou o fixismo. Professor, o que é mesmo fixismo? É que as espécies eram imutáveis, elas não se modificavam ao longo do tempo. Então Lamarck foi lá e quebrou o fixismo. Agora, para Lamarck, os indivíduos de uma espécie, eles eram iguais entre si. E ao longo do tempo, eles se modificavam. Tá vendo aqui, a população? Isso aqui é uma população que ao longo do tempo essa população foi se modificando. Agora, quem fazia com que essa população se modificasse? Não era uma entidade divina, mas sim o meio ambiente. Para o Lamarck, o meio forçava uma transformação nos indivíduos. Inclusive, uma dica para você, quando for fazer uma questão de vestibular, é a seguinte: toda vez que tiver a preposição para, porque para Lamarck, o indivíduo se modificava para se adaptar ao meio. Então, quando tiver a preposição para, você vai associar a Lamarck. Por exemplo, as bactérias sofreram mutações para se adaptarem ao meio. O indivíduo perdeu os pelos para se adaptar a temperaturas mais elevadas. Então, essa preposição para o meio, para o ambiente, você vai associar a Lamarck. Ok? Então, para Lamarck, os indivíduos eram idênticos, os indivíduos de uma população, e se modificavam ao longo do tempo para se adaptar ao meio. Vou dar um exemplo para você, um exemplo clássico, um exemplo do pescoço das girafas. As girafas tinham pescoços curtos, segundo o Lamarck. E com o passar do tempo, as árvores foram ficando maiores, associa árvores ao meio. Essas árvores maiores forçaram nas girafas o crescimento do pescoço. E o Lamarck usava de uma lei chamada de uso e desuso, ou seja, de tantas girafas esticarem o pescoço delas foram ficando maiores, e essa característica de pescoço maior, aí você tem uma outra lei, era transmitido aos seus descendentes. Ou seja, ele usava de duas leis, utilizou uma estrutura bastante, ela se hipertrofia, ela se desenvolve. Não utilizou, ela se atrofia, ela não vai se desenvolver. E essa característica, tanto do desenvolvimento quanto do atrofiamento, é transmitida aos seus descendentes. Legal? Uma outra característica do Lamarck, por exemplo, um outro exemplo aqui, é dos peixes que vivem em grandes profundidades. Grande parte desses peixes, eles são cegos. Eles não têm a visão aguçada, não enxergam, são cegos. Então, para Lamarck, o fato deles não usarem a visão no ambiente escuro, com o passar do tempo, fez com que a visão se atrofiasse e eles ficassem cegos. Mais uma questão do uso e do desuso. E essa característica de ficarem cegos foi transmitida aos seus descendentes. Legal? Então, eu vou já mostrar para você uma teoria diferente da do Lamarck, que é a teoria de Darwin, que é aquela que é mais aceita para os vestibulares, tá bom? Então, Charles Darwin também se opôs ao fixismo, reforçando aí os princípios de Lamarck, ou seja, que as espécies elas não eram imutáveis, que elas se transformavam ao longo do tempo. Agora, Darwin tinha uma visão diferente de Lamarck. Para Darwin, os indivíduos de uma população não eram iguais entre si, os indivíduos já eram diferentes, e o meio ele não modificava os indivíduos, porque os indivíduos já eram diferentes. O meio apenas selecionava os indivíduos mais aptos, não os mais fortes, mas aqueles que tinham características mais vantajosas, ok? E esses indivíduos que eram selecionados pelo meio, lógico que eles
tinham mais chance de se reproduzir, deixavam mais descendentes, ficavam mais numerosos. Então vejam, a população era formada por indivíduos diferentes, já existia uma variabilidade e cabia ao meio apenas selecionar os mais aptos. Por exemplo, no caso do pescoço da girafa, comparando lá com o Lamarck. As girafas não tinham um pescoço do mesmo tamanho, as girafas já tinham um pescoço de tamanhos diferentes. Com o aumento das árvores, com o passar do tempo, aquelas girafas que tinham pescoços maiores, elas tinham mais vantagens em relação a de pescoço curto. Então esses de pescoço curto iam ser eliminados, iam morrendo de fome, e as de pescoço mais longo acabavam por se reproduzir mais, deixar mais descendentes e se transformar ali na variedade, dominante naquele ambiente, na população dominante naquele ambiente. Legal? Questão lá do peixe das profundezas, que é cego. Para Lamarck, ele não ficou cego porque ele não usava visão. Existiam peixes com olhos e peixes cegos. Você sabe que se um indivíduo perde a visão, ele passa a desenvolver outros sentidos. Então o peixe que era cego, ele passava a desenvolver outros sentidos, como por exemplo o tato, que ficava super desenvolvido, e assim ele conseguia se deslocar e capturar suas presas com maior facilidade do que um peixe que tentava usar uma visão no ambiente sem luz. Legal? Então Lamarck, pessoal, ele foi revolucionário e é conhecido hoje como o pai da teoria evolutiva, justamente porque ele utilizou desses princípios. E o meio seleciona o indivíduo mais apto. O Darwin chamou esse processo de seleção natural. Agora, vejam, o Darwin naquela época não sabia por que os indivíduos tinham essa variabilidade. Ele sabia que os indivíduos eram diferentes. Agora, e para explicarem esse enigma do Darwin, que era a causa da variabilidade, a genética e a citologia entraram em cena, mostrando que a causa dessa variabilidade nas populações é devido a dois fatores: as recombinações genéticas e as mutações. Professor, o que é uma recombinação genética? É uma mistura de material genético que ocorre ali durante a formação dos gametas, durante a meiose nos animais. Processo de crossing over, processo de migração dos cromossomos homólogos para polos distintos. Isso tudo gera uma nova combinação dos genes e dos alelos que estão naquela população. Entendam, a recombinação genética, ela não cria novos alelos, ela não cria novos genes, ela apenas mistura o que já existe na população. Professor, e o que é que cria novos genes? São as mutações gênicas. Essas mutações gênicas são alterações na sequência de bases nitrogenadas do DNA. E essa alteração na sequência dessas bases faz com que surjam novos alelos, surjam novos genes. Resumindo, variabilidade é determinada por recombinação genética e por mutações. Recombinação genética mistura o que já tem e mutações cria novos genes, novos alelos. Essa variabilidade, ela é selecionada pelo meio, ou seja, a seleção natural, em que sobrevivem os mais aptos. Porém, pessoal, uma nova forma de seleção foi também desvendada. Ou seja, nem sempre quem sobrevive são os mais aptos. Os mais aptos é quando a gente fala de seleção natural. Às vezes, os indivíduos que sobrevivem são os indivíduos que tiveram sorte. E aí a gente fala de quê, professor? A gente fala de deriva genética ou oscilação genética. Geralmente a deriva genética ela é associada com um evento catastrófico. Por exemplo, a gente tem uma floresta e naquela floresta tem um incêndio. Vamos supor que só uma parte da floresta conseguiu, se livrar do incêndio. Então aquela parte da floresta que se livrou do incêndio, eles sobreviveram ali não porque eles são adaptados ao incêndio, não porque eles são resistentes ao incêndio, não porque eles são os mais aptos, mas é porque o incêndio não chegou lá por algum motivo. Então foi ao acaso, foi a sorte. Então você vai associar seleção natural como um evento direcionado.
tá bom? A seleção natural, ela é direcionada. Como assim? Só sobrevive aqueles indivíduos mais aptos, aqueles indivíduos em que o meio seleciona, ok? Já na deriva genética, pessoal, ela não é direcionada, ela é o quê? Aleatória. Ou seja, os indivíduos que sobrevivem não são necessariamente os mais aptos, mas aqueles que tiveram sorte. Por exemplo, num terremoto, numa erupção vulcânica. Agora, um exemplo bem legal de deriva genética, pessoal, em que faz com que ocorra uma modificação na frequência de alelos numa população, é o princípio do fundador. Por exemplo, você tem uma população grande, com uma grande diversidade de genes, e de repente migra dali uma pequena população. Aquela pequena população que vai migrar para formar uma outra comunidade, uma outra população, ela pode levar genes que naquela população não eram tão frequentes. Tá bom? Por exemplo, você tem indivíduos de sangue tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Vamos supor que numa população grande você tenha uma predominância de indivíduos do tipo AB. Mas de repente um grupo de indivíduos resolve migrar para uma outra área, para um outro país, formando ali uma outra população. Mas esses indivíduos que migram são preferencialmente indivíduos do sangue O. Então eles vão formar uma outra população diferente da população original. Essa outra população vai ter predominância agora de alelos do sangue O, Izinho, Izinho. Legal? Isso é chamado de princípio do fundador. Ok, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre epigenética. Professor, o que é epigenética? Epigenética também, pessoal, é conhecida como neolamarquismo. Professor, como assim? Lembra que para Lamarck o meio modifica os indivíduos pelo uso e pelo desuso, e essas características são transmitidas aos descendentes. Pois bem, com o avanço aí das pesquisas, relataram que indivíduos passam a apresentar uma característica mesmo se ter o gene para aquela característica. Porque assim, para a genética, o indivíduo só tem uma característica porque ele tem um gene para aquela característica. Eu tenho o nariz grande porque eu tenho o gene para nariz grande. Eu tenho os olhos grandes porque eu tenho o gene para olhos grandes. Mas já foi provado que algumas características a pessoa ou o indivíduo passa a apresentar mesmo sem ter o gene para aquela característica, mesmo sem ter herdado. Ou seja, o meio modificando o indivíduo, entendeu? Como Lamarck dizia, o meio modifica. Não pela questão do uso e do desuso, mas o meio modifica através da epigenética. Como assim, professor? Vamos supor, eu e minha esposa resolvemos adotar uma criancinha de 1 ano. Ela não tem genes nossos, né? Ela não herdou o material genético nosso. Mas com o passar do tempo, só o fato dela conviver conosco, ela passa a ter características que se assemelham a mim e a minha esposa. Professor, mas como é que isso é possível? Já que ela não tem genes para isso? É epigenética, galera. Ou seja, a interferência do meio, o meio externo, o meio interno, intracelular, modificam, olha só, não a sequência de bases do DNA. Porque se modificar a sequência de bases do DNA, você está falando em quem? Em genética. Então, nesse caso, vai modificar a expressão do DNA. E como é que essa expressão do DNA é modificada? Através de alterações naquelas proteínas que se associam ao DNA. Proteínas chamadas de histonas. Ou então também através da metilação, adição do grupo metila que vai silenciar partes do gene, fazendo com que outras regiões daquele gene passe a se manifestar de uma forma diferente. Ou seja, eu não vou alterar o DNA, eu vou alterar a expressão do DNA. Então eu não causei uma mutação, eu não estou falando de genética, porque se eu falasse de mutação, se eu falasse de gene, falaria de genética. Eu estou falando de epigenética, epi, acima, ou seja, acima da genética. É uma explicação fora da genética, o meio modificando a expressão do DNA. Já foi questão do Enem, pessoal. Através de quem? Através de modificação na organização das histonas, que são proteínas que se ligam ao DNA, e também através da adição de grupos metila, da metilação do DNA. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, mostre isso aí